Boa tarde, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos a mais uma oficina criativa com mini conto, né? A nossa última oficina desse projeto. É um prazer recebê-los aqui. Quem vai mini contar com a gente hoje, né, é a professora Elaína. Ela é licenciada em letras, mestranda em letras, escritora de mini contos e pesquisadora na área, tá bom? Fiquem à vontade, vocês, para perguntar, para interagir, né? O momento é de vocês, o momento é de aprendizado de vocês, tá bom? A sala é tua, Elaine. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês nesta tarde. E é um prazer ter sido convidada para participar dessas oficinas, desse projeto, né, da professora Juliana, do CETEP. E vamos me contar. Como o professor Roberto me ensinou muito bem, né? Vamos encher de provocações aí, e vocês, ao final, eu tenho certeza que vão produzir um mini conto. E de uma forma diferente. Eu vou colocar uns slides aí para a gente começar, e depois a gente tem uma atividade, porque mesmo sendo o dia do servidor público, né, com uma maioria servidor público, a gente está a serviço e a gente trabalha bastante. Sinaliza para mim quando começar a compartilhar, tá bom? Estão vendo? Sim, Elaine. Bom, um mini conto surgiu em minha vida, né? Em uma aula, no mestrado, do professor Roberto, quando ele trouxe o livro Retalhos. Nesta aula, ele apresentou o livro, apresentou alguns mini-contos, e eu redefini, de certo modo, o meu projeto de pesquisa, que era para contos para mini-contos. Porque vi no mini-conto o que eu chamo de isca literária, para que eu conseguisse, de fato, provocar a escrita e a leitura em meu aluno. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa escrita, né, como surgiu. Eu fiz um panorama histórico sobre a escrita, depois sobre essa literatura digital e o uso do meu objeto de pesquisa, né, do meu gênero, que é o mini-conto, e como eu venho trabalhado na educação básica, quais são os meus experimentos. Vou trazer também para vocês algumas sugestões, algumas ideias de trabalho que vocês podem adequar à área de vocês e utilizar em sala de aula. Bom, a história da escrita, ela é interessante porque a escrita, ela surgiu anterior ao texto e ao livro. A primeira escrita que a gente tem era chamada rupestre, através daqueles desenhos. Foi a primeira forma de escrita inventada. Então, após isso, essa escrita em palavras, ela veio, após isso, através de um código que é capaz de transmitir e conservar essas noções abstratas ou valores concretos. Que código é esse? Esse código é a palavra. Então, depois desse desenho, é que a gente tem essa escrita, a palavra em si. Então, essa história da escrita, ela começou já na antiga civilização da Mesopotâmica, que a gente conhece como Iraque, por meio dos povos sumérios. Então, essas pessoas, elas desenvolveram a escrita cuneiforme, por volta do ano 4000 a.C. Então, eles iniciaram assim esse processo da escrita. Utilizavam a argila e a cunha. A cunha é uma ferramenta de metal ou madeira em que ela forma um prisma ao final, muito parecido com um lápis. E eles começaram a escrever. Então, para isso, a gente tem os suportes dessa escrita. E a gente vai brincar hoje com um suporte diferente para a escrita. Os primeiros suportes para a escrita foram as tabuletas de argila ou de pedra. Após isso, com os romanos, a gente tem o volume. Depois, a gente tem o papiro, o pergaminho, o códex
que era uma compilação, para a gente ter o livro. E a gente vai desenvolver uma escrita hoje diferente, uma escrita no chat. Então, vocês que estão aí assistindo, vocês vão também escrever. Não é só boa tarde ou bem-vindo. A gente vai trabalhar de certa forma. Bom, então, para a gente conhecer um pouquinho dessa literatura, a gente tem uma literatura pré-digital e a forma de escrita. Na literatura pré-digital, a gente tem a forma da escrita através do suporte analógico, que é o livro impresso. E a gente também tem o e-book. Marcelo Spaldi, ele traz um conceito muito interessante de e-book, porque muitos pensam que o e-book é um livro digital, mas ele não é um livro digital, ele é um livro digitalizado. Por quê? Porque a gente pode imprimir esse e-book e a gente ter esse suporte analógico, esse material impresso para poder ler também. Então, o que ele traz de e-book é o seguinte: o conceito consagrado de e-book atual é um livro digitalizado, ou seja, ele tem as mesmas características de um livro em papel, em geral é o mesmo texto do livro em papel, mas vendido, distribuído e lido em uma mídia digital, ou seja, é um livro em que a gente vai utilizar um outro suporte, não é? Que é uma mídia digital. Um celular, um tablet, entendeu? Bom, e essa escrita, como é que ela vai funcionar? Essa escrita está funcionando em rede. A gente percebe essa escrita já em blogs, no Facebook, no Instagram, nos directs, nos chats. Então, essa escrita já está acontecendo. E foi através dessa escrita que eu percebi que meu aluno poderia utilizar o chat para uma outra escrita, que era a escrita literária. Ele poderia produzir pequenos textos, pequenas narrativas, nesse espaço, tanto do Skype quanto do WhatsApp. No do WhatsApp, eu denomino torpedo literário, né? E o chat do Skype, eu já denomino de uma outra forma para eles. Eu coloco que a gente vai literariar ou skypear. Então, essa escrita em rede. Então, essa escrita em rede, como Marcelo Spaldi traz, ela consiste em o quê? Numa animação, o hipertexto ou som, em literatura digital, e devem ser compreendidos como uma ilustração na literatura impressa. Então, é fundamental, portanto, que um projeto de literatura digital tenha o texto, considerando-se aqui que a literatura como a milenar arte da palavra. Então, apesar de ter movimento, animação, som, esse leitor interagir, construir junto com o autor, ou trazer outros desfechos para a história, ela tem que ter o texto, tem que ter a milenar arte, como ele coloca, da palavra. Então, por literatura, entende-se a arte da palavra. Portanto, qualquer projeto... Oi? Alguém está com dúvida? Posso continuar? Então, ele traz também um conceito muito interessante de literatura, né? Porque por literatura, entende-se a arte da palavra. Portanto, um projeto de literatura digital deve conter o texto, ou seja, esta palavra escrita. Então, existem vários sites em que a gente pode também auxiliar o nosso aluno e trabalhar com o nosso aluno essa escrita em rede, esses desdobramentos da escrita, essa escrita digital. Um dos primeiros sites aqui no Brasil foi o Cyberpoesia, de Caparelli, em 2000. Após isso, a gente teve um jornal, que é o Artéria 8, vários autores, em que se transformou em uma revista digital, organizada em 2003 e 2004, em que começou, de fato, a ter essa escrita de textos literários. Também tem um outro site muito interessante, que é um estudo em vermelho, de Marcelo Spaldi, é www.estudoemvermelho.com.
hiperconto.com.br. Ele também tem um site muito interessante, que é miniconto.com.br, em que autores, escritores de todo o Brasil e qualquer pessoa pode escrever um mini conto. Este mini conto será analisado e publicado na página de destaque. A gente também tem mini contos coloridos, também, que é um site dele, está disponível em literaturadigital.com.br, em que tanto adolescentes, crianças, podem colorir os mini contos, é muito interessante. A gente também tem um outro site, o Jogo do Gato Poeta, de Ana Mello, está disponível em literaturadigital.com.br, é muito interessante construir essa história, né? O leitor vai construir essa história, tem desafios. Tem um outro site também que é interessante para fomentar essa escrita em rede, Labirintos Sazonais, de Maureen Kaina. Também está disponível em labirintos-sazonais.com. Nesse, o leitor vai ter possíveis finais para uma história em que ele vai ser desafiado a construir esses finais. Também é muito interessante, o nosso aluno, vocês que estão também assistindo, podem acessar e começar também a escrever, ter esse desdobramento da escrita. E a gente vai falar dessa escrita, né? Poxa, você está me pedindo que eu escreva. Mas muitos, eu sempre ouço, mas eu não sei escrever nada. Eu disse, sabe sim. No momento em que você conta uma história, no momento em que você conta algo, você está narrando, você está já começando a escrever. Então, você sabe, porque você já sabe contar. Então, eu utilizo para trabalhar em minhas salas de aula, os elementos da narrativa, eu chamo de pente, para que eles assimilem de uma forma mais prática, mais rápida. Então, quais são esses elementos? O pente. Eu coloquei até de vermelho para vocês poderem visualizar melhor. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, uma narrativa, ela tem que ter esses 5 elementos. O personagem principal, o antagonista, os personagens coadjuvantes. O espaço, onde vai ocorrer, em que lugar essa narrativa. O narrador, que pode estar em primeira pessoa, interagindo no texto com o personagem, ou em terceira pessoa, que ele só vai contar. Eu brinco com os meninos, digo assim, é o fuxiqueiro, gente, que está contando aquela história para vocês. Ele só vai contar, ele sabe da história, mas ele não participou, ele só viu, está contando para vocês. Tem o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. E o enredo. E nessa parte do enredo, a gente tem que observar, né, esses 3 elementos, que é a introdução, a compilação e o desfecho. Esses 3 elementos eu vou abordar bem devagar com vocês, para vocês poderem entender um pouquinho. E assimilarem. Bom, na introdução, o que é que eu devo fazer na minha narrativa nessa introdução? Apresentar o lugar, o personagem, começar a contar, de certa forma, a história. A parte da complicação ou conflito, o que é? Eu vou trazer o problema. O que é que está acontecendo? E o desfecho? O que é esse desfecho ou clímax? É quando eu vou mexer com esse personagem principal ou com os outros personagens para que ele traga um fim para a minha história. Ele resolva ou não aquele problema. Vai ter que acontecer alguma coisa ali. Então, é muito importante a gente entender que o pente, né, esses 5 elementos são fundamentais para compor essa narrativa, a nossa narrativa, o nosso conto. Bom, e existe também, gente, quando eu vou começar a trabalhar com vocês no mini-conto, uma diferença. Porque no mini-conto, diferente do conto, um dos elementos do mini-conto é a narratividade. E a gente tem que entender o quê? Que numa narrativa, ela é uma tipologia que tem um pente completo. Tem os 5 elementos. E a narratividade
ela é um fenômeno em que pode ou não ter esses elementos na narrativa. Mas não vai ter esses elementos, Elaine, que constituem a narrativa, é assim, da seguinte forma. Esses elementos, eles vão estar no miniconto de forma implícita. Eu posso ter o tempo, eu posso ter o espaço, eu posso ter um personagem, eu posso ter qualquer elemento do pente de forma implícita. Ou posso ter esse elemento de forma explícita. Então, o miniconto, ele vai ter os elementos da narrativa? Vai. Mas ele vai passar por essa característica, esse fenômeno, que é a narratividade. Ou seja, os elementos nele estarão implícitos. E é o leitor que vai, a partir disso, interferir na história. Então, um miniconto, o que é e quando surgiu? Então, um miniconto é um conto bem pequeno, de extensão mínima. Marcelo Spaldi, Ana Mello e alguns autores consideram textos com 200 caracteres como minicontos, microcontos com até 150 caracteres e nanocontos com 50 caracteres. E o que é isso de caracteres? Caracteres é qualquer letra, sinal de pontuação ou espaço em branco. Então, a gente vai contar isso nessa estrutura, nesse espaço. Mas o miniconto em si, ele teve origem em meados do século XIX ao século XX, por meio de grandes escritores da literatura mundial, como Tolstói, Jorge Luiz, Biró, Júlio Cortázar, Ernest. E o precursor de fato, né, que estabeleceu esse nome, miniconto, né, um dos fundadores desse gênero, é o guatemalco Augusto Monterroso. Ele faleceu em 2003. E um dos minicontos muito conhecidos e famosos, de 37 letras apenas, é este que eu vou ler para vocês. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. A gente também tem um outro miniconto, também conhecido mundialmente, é do norte-americano Ernest, que tem apenas 26 letras, e esse miniconto me marcou muito na aula do professor Rovério. Ele leu esse miniconto, ele começa assim: vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Então, foi a partir deste miniconto que deu aquele insight, eu posso trabalhar isso com os meninos. Eles irão conseguir ler e escrever, conhecer os implícitos, conhecer o pente que eu trago da narrativa e produzir o miniconto. Mas nesse quesito, eu não esperava uma provocação. E em uma das orientações, eu fui provocada da seguinte forma: quando o professor Roberto falou comigo, você quer que seus alunos escrevam? Certo. E por que você também não escreve? Gente, neste dia, digo para vocês, pureza d'alma, o chão abriu. Meu Deus. Então, eu também vou ter que escrever, já que eu quero ensinar ao meu aluno a escrever. E foi a partir dessa provocação que eu comecei a fazer o que eu chamo, né, dos primeiros rabiscos, os primeiros minicontos. Bom, eu trouxe para vocês alguns dos principais autores minicontistas. A gente tem Tolstói, Jorge Luiz, Biot, Júlio Cortázar, Ernest, Augusto Monterroso. Mas alguns pesquisadores, eles tendem a encontrar em Machado de Assis como o precursor do miniconto no Brasil. Apesar de que ele não em sua obra não tem esse nome miniconto, mas ele é o precursor de certo modo, porque ele começou de fato com as mini narrativas. Em um texto apólogo do livro Várias Histórias, de 1886,
No enredo, ele constituiu esse enredo com 650 palavras. Então, muito pequenininha essa história. Agora, no Brasil, o pioneiro a escrever o gênero mesmo com o nome mini-conto foi Dalton Trevisan, com o livro Aé, em 1994. E 6 anos depois, ele escreveu um outro, 111 Ais, né, em 2000. São vários mini-contos que ele coloca. Aí, após, a gente tem mini-contos de Maria Lúcia, de Rodrigo Naves, de Hipólita, de Fernando, de Carlos Herculano, Marcelino Freire, com os 100 menores contos, de Cíntia, de Luiz Dio, de Leonardo Brasiliense. Temos Marcelo Spaldi, com o livro Mini Contando, de 2018. Tem Laís, Ana Mello, a qual já promoveu uma oficina aqui no CETEP. Ela é uma mini contista, eu gosto muito dos textos dela. O livro Mini Contando mesmo é fabuloso. O professor Robério, que tem o livro Retalhos, de 2019. E agora, em 2020, tem uma coletânea também, que foi organizada por Anita Santana e Rosângela Santos. É uma coletânea de mini-contos, em que os meus primeiros mini-contos e o do professor Robério também estão presentes. São vários mini-contos, ainda vai ser lançado esse livro. Bom, então, quais são esses elementos do mini-conto, Alain? Você já falou de um, que foi a narratividade. Vamos começar com os outros 4. A narratividade, a concisão, o efeito, a abertura e a exatidão. Então, a narratividade, o que é isso? É o contar. A gente vai contar essa história, trazendo esse personagem de um estado para outro, de uma forma implícita ou de uma forma explícita. Eu trouxe 2 mini-contos para vocês observarem. O primeiro, em que essa narratividade é implícita, é de Dalton Trevisan, do livro Aé, de 1994. Assim, ele não tem título. É assim: a velha insônia tossiu 3 da manhã. Aí a narratividade aí está de forma implícita. Um outro mini-conto de Adrienne está nos 100 menores contos de Marcelino Freire, em que ele fez uma coletânea de vários mini-contos de vários autores. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Neste, a narratividade já está explícita. A gente já começa a perceber muita coisa. Tanto o personagem, quanto o tempo, quanto o enredo, quanto o narrador. A gente percebe várias coisas do Pente. Já no primeiro, já a narratividade, essa contação está implícita. Existem elementos em que o leitor vai deduzir, vai inferir, que não está escrito, mas está dito. Então, a concisão. A concisão é quando a história que ela precisa ser contada, ela precisa caber exatamente naquele tamanho, nem mais nem menos. É diferente de brevidade, da gente reduzir a história. A história precisa ser contada, mas ela precisa ser pequena. Ela não é extensa. A gente não vai descrever, a gente vai contar de uma forma resumida. Eu sempre digo aos meus meninos, meus alunos, quando vocês contam uma fofoca bem rápida, vocês não fazem essa fofoca de forma resumida? Então, a concisão é isso. A história precisa ser contada justamente de uma forma pequena, para caber exatamente naquele texto, naquele tamanho, naquele espaço. Um mini-conto muito famoso, como eu já li para vocês anteriormente, é esse. Observe como ele é conciso. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. A gente faz várias inferências, mas ele é bem conciso. Ele tem todos os elementos. Um outro elemento muito importante é o efeito. O efeito é através do uso das palavras. E a gente vai utilizar essas palavras no chat, a gente vai fazer essas brincadeiras. Então,
a palavra, ela vai provocar algo no leitor. Pode ser medo, compaixão, reflexão. Eu, enquanto pesquiso o miniconto, enquanto eu pesquiso o gênero, eu acredito que um dos elementos mais importantes, né, que ele causa, que um miniconto deve conter, é essa parte da reflexão. Ele fazer o leitor refletir sobre algo, pensar sobre. Então, ele é pequeno em espaços, em palavras, mas ele é grande na reflexão. Então, eu acredito que o efeito é um dos elementos muito importantes na estrutura do miniconto. Nesse miniconto de Leonardo Brasiliense, no livro Adeus Conto de Fada, de 2006, ele é intitulado assim, TV no Quarto. E os pais na sala, assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. Ele utilizou a palavra TV. E observe o efeito que ela provoca. Vocês podem sentir esse efeito. O leitor é capaz de observar isso. A TV no quarto. E os pais na sala, assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. A gente pode inferir onde está esse adolescente, porque ele não está na sala, porque esses pais estão assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. A gente pode inferir várias coisas. Olha o que efeito provocou essa palavrinha. Um outro elemento que eu também acho importante, que um miniconto deve conter, é a abertura. É a abertura que faz o leitor inferir, observar os implícitos e participar do texto. Participar da leitura e também da criação desse texto. Tem o de Cíntia, que está em Os 100 Menores Contos, no livro de Marcelino Freire, é assim: uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Neste miniconto, devido a essa abertura, a esses implícitos, o leitor pode participar da seguinte forma, pensando o seguinte: se ele for uma pessoa que resida na zona urbana, ele pode associar violência, mas ele também pode associar traição. Né? Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Eu fui traído. Ele pode também associar isso. Então, observe as inferências que o leitor pode fazer em um texto tão pequeno, em uma mini narrativa. Quanto efeito ela provoca? Como é importante ter essa abertura? Um outro elemento, um dos últimos elementos, é exatidão. Ou seja, a pessoa que vai escrever, ela tem que escolher a palavra. Ana Mello brinca e também dá dicas de que a gente tem que ter uma caixinha de palavras, guardar essas palavras, sempre coletar palavras. Porque ao escrever, a gente vai utilizar essas palavras, né? E esses significados e significantes. E isso é o cerne da narrativa. Então, a escolha dessas palavras irá provocar essa abertura de significados. Tem um muito interessante, que está no livro Contos de Bolso, em que Luiz, ele intitula assim o miniconto dele. Observe. Aventura. Nessa palavrinha aventura, a gente imagina várias coisas. Quais os tipos de aventura? Quais as aventuras? Por quais aventuras a gente já passou, quer passar? E ele coloca assim, aventura, nasceu. Observe a exatidão, essa escolha, essa abertura que nos provoca esses significados. Agora, é a nossa hora de, como eu conversei com a Juliana, de brincar.
todos que estão aí, em silêncio, irão agora, no desafio do chat. Vocês irão responder a minha pergunta com uma única palavra. E não vale, nem pode ficar pensando bem devagar, tem que ser rápido. Com uma única palavra. O que traz felicidade para você? Com uma única palavra. Escreve aí no chat. Vamos lá? Estou aguardando. Estão escrevendo? O que traz felicidade? Uma única palavra. Posso continuar? Posso continuar, Juliana? Ah, não, tem que ser rápido. Pode, vai. Não sei se você está vendo as palavras, está? Mini Contos 2018. Ele intitulou com o algarismo romano, né? Esse mini conto assim. 6. Dinheiro não traz felicidade. Ela repete a sua filhinha de colo às 4 da manhã na fila para consulta médica. Do outro lado da cidade, repete o milionário no velório do filho. Dinheiro não traz felicidade. Agora, a gente vai só interagir no chat. E a partir dessa palavrinha que você colocou, a gente vai colorir esse chat com os torpedos literários. A nossa palavra de ordem é brincar com a palavra, com essa sua palavra. Eu também vou colocar a minha palavra, viu? Porque eu também vou participar da brincadeira com vocês. Já estou aqui vendo o chat. Estão me vendo? Dá um ok aí. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Lai? Tem que Estou interromper. ouvindo, perfeito. Estou ouvindo perfeitamente, Júlia. Vou colocar a minha palavra. Já observei que várias pessoas colocaram palavras aqui no chat. Ótimo. Vamos lá. Saúde. E mais. Deixa eu pensar. Vamos lá. Cheiro. E como hoje é feriado, vai lá, feriado. A gente agora já tem a palavra. O nosso desafio é construir essa história aí no chat. O outro pode participar também da nossa história. O outro pode intervir. A gente vai começar a interagir agora. Vamos lá? Podem escrever. A gente estava tão em silêncio, né? Agora o silêncio vai ser produtivo. A gente vai escrever. Vou começar o meu. Sério. Podem começar a escrever, gente.
João, preste a ser controlado, confere pela resenha. Vamos lá. Vez. Tá. Maria, em frente, vamos. Uma dúvida. Boa Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É para escrever um microconto, uma pequena história, conto, miniconto. O que você quiser, uma pequena história, um pequeno. Então é para construir uma narrativa, então, né? Com a palavrinha que você colocou. Ei. Ok. Estou conseguindo? Vocês conseguem? Sacos transparentes. Participar. Vamos lá? Porque o chat está... Agora eu estou olhando. Vamos colocando. Não esqueçam de assinar, viu, gente? Assina também. Coloca a autoria de vocês aí. Viu? Vamos colocar. Vamos encher de minha conta aí. Vamos encher de minha conta o chat. Vamos lá. Gostei, Selma. Eu vou ler alguns que vocês colocaram aqui. E a gente vai interagindo, tá bom? O nascer. Ele chegou brilhando e eu em lágrimas apenas sorri. De José Nilton. Falta assinar, viu? Colocar seu nomezinho. Tá ótimo. Juliana colocou a paz como palavra, Lene saúde, Cris desejar, José Nilton nascer, Rodrigo amor, Alan dinheiro, quem tá com contato de Sá Oliveira colocou liberdade, José Nilton já fez, já tô olhando. Lídia colocou companheirismo, Selma doar, cadê? Eu coloquei 3 palavrinhas, vou passar aqui para vocês o meu. Alan, tá dizendo que não sabe começar. Vamos, Alan, a gente te ajuda.
Coloca a palavrinha aí, a gente te ajuda. Vamos me contar. Pode abrir o microfone, se quiser. Contar uma pequena história, a gente produz um mini conto. O professor Robério colocou: dos teus anos de silêncio no casamento, o único aprendizado para sempre são as cicatrizes da cesariana na barriga de mãe. Perfeito. Sá Oliveira colocou: disseram que a liberdade veio, mas ainda não vi. Será que ela realmente já passou por aqui? Ótimo, Sara. Cris colocou fome. Fome é desejo. Eu desejava não ter fome. Profundo. Samara colocou: disseram que a liberdade veio. Aí já li para vocês. Ela colocou o nome. Será que ela realmente já passou por aqui? Lídia colocou: de mãos dadas, eles venciam a tudo. Eram felizes. Perfeito. Tá vendo, Lídia? Juliana: a paz corria à procura do jovem rapaz, mas ele apressado não sentia. Alain colocou dinheiro. Usou tanto dinheiro em um casamento, só lhe faltou uma coisa: alguém para lhe amar. Perfeito, tá vendo? Vamos lá? Eu vou terminar de digitar o meu aqui para vocês. Podem ir interagindo, podem falar. Ângulo. Gente, ao construir, eu sou bastante reflexiva e técnica. Eu gosto de um mini conto bem enxuto e que provoque muito leitor. Pode fazer contra-palavra, Alain. Esteja à vontade, é hora de produzir. Vocês gostam do silêncio, agora o silêncio vai ser utilizado para escrever, digitar. Vamos lá. Eu acabei de digitar aqui no bloco do celular 1. Ângulo. João, prestes a ser entubado, confere pela 100ª vez a conta bancária. Maria, em frente ao hospital, com máscaras embaladas em saco, transparentes, bem de saúde. Um outro que eu digitei aqui é ângulo 2. Continuação do outro ângulo. Preso no 7º andar, com olhos fixos no mar, Marcos tem o cheiro da morte. Roçando a terra e de mãos calejadas, tia Helena semeia a vida. Um outro que eu digitei aqui, ângulo 3. Servidora pública, em pleno feriado, trabalha exaustivamente. Em frente ao notebook, e ao olhar para o chão, percebe que o expediente ainda não findou. Julinha, vivendo de feriados, faz chuvas com as caixas de brinquedos. Isso é porque eu tô olhando aqui pro chão, viu? Tá cheio de brinquedo. Júlia é a minha pequena, que fez uma chuva aqui. E aí, vamos lá? Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês, pode utilizar outras palavras, Alain. O que eu tenho que dizer para vocês é que o mini conto, ela é essa isca literária. É como a gente pode, de certa forma, enquanto professor, e também enquanto aluno, começar a escrever e promover essa escrita. Eu faço algumas experiências na rede social e tenho percebido que
os meus alunos, eles estão interessados em escrever, porque viram que são capazes de contar essa história de forma literária, em que eles se percebem também autores, escritores. Eu posso escrever. Não é só aquele autor que está no livro, aquele célebre ou aquele consagrado que pode. Eu também posso. Então, isso a gente provoca, de certa forma, uma autonomia, uma independência nesses meninos, nessas meninas. Porque eles já fazem isso. Eles já contam histórias. Somos, de certa forma, contadores dessa história. Perfeito, Valmira. Vou ler o de Valmira aqui, viu? Um dia resolveu ir à biblioteca. Para sua surpresa, encontrou a brinquedoteca. Muito bom. Existem vários minicontos. Se vocês puderem também acessar o minicontos.com de Marcelo Spaldi e também escrever e enviar para ele, vai ser legal fazer isso, essa experiência com seus alunos também. Produzir pequenos textos, produzir pequenas coisas no chat, no WhatsApp, para que eles também utilizem, né, esse suporte para essa escrita. Porque às vezes a gente utiliza só para tirar dúvida ou para mandar um áudio, mas a gente pode fazer isso. Alan colocou mais um aqui, vou dar uma lidinha. Aquário. Um peixe, um seu pequeno aquário. O aquário é só seu. E será sempre assim. Muito bom. Parabéns, viu, pessoal? Estou muito feliz com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho nesse feriado. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem também entrar em contato, eu vou colocar o meu endereço de e-mail. Podem entrar em contato, podem mandar o que vocês produzirem. Eu vou analisar, entendeu? Julie, agradeço de coração. Nós é que agradecemos, Alaina. E aos alunos do CETEP, né, que eu já vi um monte de gente aí, fiquei muito feliz, foram provocados, né, a escrita é de vocês, e eu estou louca para que vocês se tornem autores do nosso e-book, certo? Então, vamos encher né, de mini-contos, de haikai, de contos, de crônicas, de poesia, né? Eu acredito no potencial de cada aluno aqui. Vocês podem escrever mais de um gênero textual, a gente já conversou a respeito disso. O livro é de vocês, e eu agora só quero, a oficina acabou, né? Essa é a última, já estou com saudade desses momentos. Mas, com certeza, a gente vai fazer mais, porque valeu a pena. Vale a pena, né? Com Fernando Pessoa, tudo vale a pena, a alma não é pequena. Valeu muito a pena. A gente vai continuar com esse projeto, e foi como eu estava conversando com os alunos ontem. A ideia é que a cada ano o CETEP produza um livro. Nós vamos fazer com fé em Deus que os nossos alunos sejam autores de livros e de suas próprias histórias. Certo, meus queridos? Eu já coloquei meu e-mail em cada grupo. Cristiano aqui, que é o presidente do Grêmio, também tem meu e-mail. Então, vocês podem mandar os textos para mim, né? A gente já está colocando alguns que recebeu, já está montando o e-book. Sabe, né? No momento presencial, a gente não faz um lançamento desse livro, não é, Ivana? Quem sabe? Com certeza. Quero ter para concretizar. Um projeto muito interessante, tem todo o apoio da gestão. Eu gostaria de agradecer a Alaina, a oficina, a Juliana, né, que já vem nesse projeto há algumas semanas. E espero que os meninos partam, né, tomem essas oficinas como ponto de partida, para gostarem ainda mais de escrever. Muito obrigada, Alaina. Você será sempre bem-vinda. E, Júlia, muito obrigada pelo carinho, pelo interesse, pela dedicação. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que está aí presente, aos amigos, às amigas que estão aí dando uma força, segurando a minha mão, porque é uma aventura, né, estar aqui com vocês, mesmo de forma online, sempre dá aquele frio na barriga. Ai, Jesus!
Mas vocês estão sempre aí presentes, apoiando, perto, trabalhando com a gente. Então, aos alunos do CETEP, aos colegas do Prof. Letras, aos amigos, às amigas, a todos os profissionais que estão aí também da educação. Então, vamos literariar, mini contar, que o importante é escrever. Com certeza, Laína. Obrigada aos alunos. E agora, o protagonismo é de vocês, meninos e meninas. Tá bom? Eu aguardo a produção de vocês. Beijo no coração. Obrigada mais uma vez.